Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nosso segundo dia de aula de Religiões Comparadas 1 e 2, é o nosso segundo bloco, estamos gravando a nossa aula, vamos continuar falando aqui sobre esse assunto tão importante, e eu quero dar sequência agora, inclusive, no último bloco, no primeiro bloco, aliás, eu mencionei sobre essa questão, né, da visão holística, e agora eu quero falar um pouco lembrando, inclusive, os alunos atuais, sobre uma aula que nós demos em Missões 1 e 2, quando eu falei sobre guerra espiritual. Vocês que tiveram comigo aquele módulo de Missões 1 e 2, em uma das aulas eu falei sobre guerra espiritual, que eu, inclusive, utilizei o material do professor Valdeir Contaifer. E naquele material, ele passou para nós algo muito interessante. Só queria fazer uma abordagem rápida para elucidar o que a gente vai trabalhar agora, porque estamos falando sobre essa questão de enxergar de forma holística as religiões, entendendo um pouco as religiões do Oriente, do Ocidente, a complexidade, o desdobramento, essa questão da guerra espiritual que existe. E nessa aula, o professor Valdeir Contaifer, que é pastor também, eu tive essa aula com ele no seminário STBnet, no curso de mestrado. Ele falou sobre a apologética cristã e a espiritualidade. Então, foi muito interessante, porque ele veio trabalhando tudo isso, e na nossa aula de missões, nós trabalhamos um pouco sobre essa questão, e eu queria só mostrar a capa aqui para vocês agora. Eu quero compartilhar para vocês. Olha só. Depois dê uma olhada na aula de missões, quando eu falo sobre guerra espiritual, tá bom? Então, no curso, nós aprendemos sobre essa questão, o porquê da apologética, o ser espiritual, a abordagem ao mundo espiritual, a tentação mais antiga, o espiritualismo, conclusões e continuidade do tema. Bom, eu só quero fazer uma citação agora do professor Valdeir, e eu quero até compartilhar aqui com vocês essa frase, que eu acho que vai ser bem legal. Olha só. Enquanto nós estávamos tendo aula com o professor, ele citou uma frase que eu nunca mais me esqueci. Enquanto ele nos ensinava, ele disse o seguinte, ele disse assim, olha só. Vou ler essa frase para vocês. O que ele estava dizendo ali na sua aula? Ele, por tratar sobre apologética, espiritualidade, por falar sobre essa questão do embate espiritual e de como nós precisamos estar preparados, enquanto ele estava ministrando em aula, eu tomei nota de algumas coisas que ele disse em aula. E ele dizia o seguinte, que todas as religiões, elas acabam marcando a pessoa, aquelas pessoas pelas quais aquelas pessoas que creem naquelas religiões. E aí ele tava falando um pouco sobre essa questão de religiões espiritualistas, religiões que, de fato... vamos pegar aqui o espiritismo, um exemplo que ele estava dando. Imagina o espiritismo. Os espíritas, eles não recebem eles não recebem dentro das suas práticas os outros espíritos, eles não recebem aqueles espíritos que para nós não são espíritos de luz, para nós sabemos o que são, na nossa visão bíblica, nada mais é, nada menos é do que, de fato, espíritos enganadores, espíritos malignos, que se transformam em anjo de luz para enganar aquelas almas. Então ele dizia o seguinte, que nós, seres humanos, quando nos inclinamos a uma religião e aceitamos um espírito, aquele espírito vai perpetuar o nosso corpo e vai marcar a nossa vida e vai marcar o nosso caráter. Eu achei aquilo fantástico, irmãos, porque, de uma forma direta ou indireta, o professor ele estava ali nos dizendo o seguinte, que o espírito pelo qual nós recebemos, ele marca o nosso caráter. Isso é muito forte.
Eu achei fantástica essa ideia dele. Vamos lá. Se eu sou uma pessoa que recebo um certo espírito, aquele espírito vai marcar o meu caráter, marca a minha personalidade, marca o meu entendimento, marca a minha psique e marca o meu caráter. Eu produzo a partir daquele espírito. E quando a gente está estudando sobre essas religiões, essa verdade ela se perpetua em qualquer religião. No judaísmo, as tradições dos homens, eles acreditam tanto naquelas tradições dos homens que marcam o caráter deles. Podem ver que eles condenaram Jesus. Olha que interessante. Vamos pegar aqui, por exemplo, agora a questão do budismo, do hinduísmo. O espírito pelo qual eles recebem marca o caráter deles. Vamos pegar o Islã. O espírito pelo qual eles recebem marca o caráter deles. É claro que dentro do Islã, dentro dos muçulmanos, tem a ala mais conservadora, que são os mais moderados, e uma ala menor, que são os mais radicais. E podem ver que o comportamento deles tem a ver com esses espíritos que eles obedecem e creem. Interessante essa ideia, irmãos. Então, o cristão verdadeiro, o cristão genuíno, ele recebe o Espírito de Cristo, logo ele frutifica o quê? O fruto do Espírito. Se eu digo que eu sou um cristão genuíno, mas o fruto que eu dou é um fruto de pecado, logo, eu só digo que sou cristão, mas o Espírito que me alimenta é outro Espírito. É interessante isso. Então, eu quis deixar aqui essa síntese, porque isso particularmente marcou muito a minha vida, né? E eu até escrevi aqui na nossa apostila que aprendi algo com o meu professor no curso de mestrado. Ele dizia algo parecido a isso, nunca mais me esquecerei, e concordo com ele em gênero, número e grau, que todo espírito que recebemos, ou possuímos, ou servimos, molda as nossas vidas, nosso comportamento, nosso caráter e tudo que fazemos. E aí, aqui eu peguei até as frases ditas em aula, né? Que ele falava o seguinte: a confração foi uma teologia que Lutero defende. Sua tese é: o que Deus cria, o inimigo copia, e dessa forma realiza uma contrafação. O que o espírito tem como característica pessoal, ele passa essas características para a pessoa que a possui. Alguém que recebe o Espírito Santo de Deus recebe as suas características e também o seu caráter. Alguém que recebe um espírito maligno recebe as suas características também. Então, olha só, eu achei muito interessante essa ideia, porque, de fato, nós vemos isso na prática, irmãos. Né? Então, fica aqui uma dica importante. Se quiser saber mais sobre essa parte, eu dediquei uma aula lá atrás, no curso de missões, quando eu falo sobre guerra espiritual, tá bom? Então, continuando aqui agora, vamos falar um pouco agora sobre a apostila do professor Paulo Pescador, e eu vou estar usando também os slides do professor Sidney, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, agora, página 17 da apostila do professor Paulo Pescador. Vamos pegar aqui. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu abrir para os irmãos e compartilhar aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não sei se eu fui claro na minha colocação. Deu para entender, meus irmãos, o que eu quis passar, do que eu aprendi com o professor? Sendo do caráter do espírito, Né? Me entendam, irmãos, eu não quero fazer um juízo de valor, né, e nem fazer aqui uma... Mas podem ver que isso acontece, inclusive, com muitos cristãos, né? Podem ver, quando um cristão diz que, de fato, ele é um cristão, mas ele não tem nada de cristão, ele acaba perpetuando aquilo que, de fato, sobra nele, né? Os irmãos conseguem compreender, me entenderam bem? Fui confuso? Deu para entender, pastor. Deu? Pastor, você concorda com o termo espírito de religião? Existe De mesmo? religião? Como É, assim? um espírito de religião torna a pessoa extremamente religiosa, assim.
Eu creio que sim, Gil, porque está dentro dessa premissa que eu acabo de falar, Gil, entendeu? Na minha opinião, está dentro dessa premissa, né? Pode ver. Vamos assim, me permita aqui, deixa eu só parar de compartilhar aqui. Deixa eu pôr aqui, cancelo, parar de compartilhar. Ó, Gil, toda religião tem um lado espiritual. Tem uma força que a leva a agir como eles são. Quando na primeira aula eu falei sobre os ateus, eles podem fazer a negação do espiritual, mas podem ver que eles colocam o homem como Deus. É um culto ao homem, é um culto à razão. Então, eu acredito que essa ideia, mesmo que ela possa não ser talvez um conceito mais elaborado, dentro de toda religião há os seus espíritos que a conduz. Por isso que nós também devemos tomar cuidado, mesmo como protestantes, porque muitas vezes nós podemos estar cometendo o mesmo pecado que os judeus nos dias bíblicos. Ou quem sabe, o mesmo pecado que o povo de Deus praticava na monarquia, ou na época dos juízes. Servimos ao Deus de Israel, mas damos lugar a quem? Ao nosso ego. Ou seja, Deus, para nós, ele é crido, mas na prática a gente acredita em outras coisas que não é ele. Nós temos ele como, de fato, nosso Deus, mas, por outro lado, nós servimos a nós mesmos. É o dilema do povo dos juízes. Podem ver que cada um fazia o quê? Segundo o seu próprio coração. Qual é a denúncia do livro de Juízes? Que eles cultuavam a si mesmos, por isso que viviam aqueles ciclos. E depois na monarquia unida e na monarquia dividida, a mesma coisa. Podem ver que enquanto a obediência a Deus era plena e total, Deus os preservava. Mas depois que houve o pecado com Salomão e com os demais reis e profetas e sacerdotes, eles estavam servindo ao Deus vivo, mas com uma religião morta. Então é possível sermos da igreja do Deus vivo, mas vivendo um Deus morto, na sua essência mesmo. Ou seja, não diz nada. Nós seguimos uma religião de um Deus morto nesse sentido. Não que ele morreu na cruz, mas ele não diz nada no nosso dia a dia. Pode ver que se a gente não tomar cuidado, a gente vive isso. Por isso que essa frase, né, eu acredito nela nesse sentido, que em cada religião terá os seus espíritos que as conduzem de forma direta ou indireta. No caso cristão e protestante, se nós não tomarmos cuidado, os nossos dogmas, os nossos credos, a nossa razão, podem ver, o que é a teologia liberal, senão uma mistura da fé bíblica, sendo substituída agora pela razão, onde a gente determina o que é inspirado ou não. E, de outra forma, é também um humanismo cristão, não é verdade? Pode ver. O que é a teologia liberal, senão a gente está praticando quase que uma cópia do que a Igreja Católica fez lá na Idade Média, usando as tradições, nós protestantes se enveredando para o liberalismo, para o intelectualismo, para o humanismo, é uma tradição humana que determina a fé. E aí a gente diz, não, isso é fé, isso daqui sim pode ser inspirado, aquilo não. Pode ver. Então, na realidade, há um espírito também aí. Uma coisa é fato, irmãos. Tudo que o Espírito Santo de Deus não está, não gera fruto do Espírito. Por isso que a frase do professor Vandeir, ela é fantástica. O Espírito que assumimos, ou que recebemos, vai marcar o nosso caráter. E vai marcar o nosso fruto. Logo, a religião verdadeira que servimos marca o nosso caráter. Pode ver que a religião
judaica, nos dias bíblicos, tinha se desviado daquilo que Esdras tinha deixado em Neemias. E qual era o fruto deles, se não desejar a morte de João Batista e de Jesus e da igreja? E hoje a gente pode estar fazendo a mesma coisa. E domingo, quando eu até comentei sobre o Ocidente cristão, americano e europeu, que querem guerrear contra os russos e contra os árabes. Irmãos, a gente está aqui no contexto, estamos aqui no contexto ocidental, mas desde quando Bush atacou o Iraque, foi uma coisa das mais vergonhosas da história. Aí a gente recebe só as informações. Eu me lembro que em 2012, 13, não me lembro, eu tenho mensagem. Eu fazia umas denúncias no púlpito dizendo que, irmão, a gente olha lá e vê, morreram não sei quantos mil soldados americanos. Só que os americanos destruíram o Iraque em nome da guerra lá com Bin Laden. Percebam, há um desdobramento cruel que a gente acaba não sabendo, mas por isso que o mundo árabe odeia tanto nós ocidentais. E onde está a igreja do Deus vivo? Está entendendo, Gil? O Iraque foi destruído, os hospitais, as escolas, os prédios, os comércios. A gente não tem contato. Quantos parentes a gente tem iraquiano? Por isso que eles estão dentro do gueto deles, eles odeiam a gente, porque eles veem tudo como uma grande panela ocidental. Podem ver que há pouco, no primeiro módulo, a gente falou um pouco sobre a ideia das religiões do Oriente e do Ocidente, né? Olha que interessante, mesmo o Islã sendo considerado do Ocidente, nós temos que lembrar que o Irã hoje, principalmente com o grupo xiita e os persas, é tipo assim, é um islamismo oriental, e a proposta de vida deles é destruir os inimigos de Alá, que são quem? Os ocidentais, somos nós. Olha onde chegou. Então, é muito complexo isso. Por isso que, ao estudar religiões comparadas, a gente tem que estudar com humildade, temos que ter essa visão holística, humilde, tentar entender a cosmovisão, porque há uma complexidade muito grande, muito maior do que a gente imagina, sabe, Gil? Entendeu? Fala, Júnior, você ia dizendo alguma coisa? Não, mas ele tem o ódio maior é contra o Império Americano, né? Sim, sim. Eles naturalmente, Irã e Estados Unidos, uma questão política que está envolvida aí também, né? A religião Sim. entra como uma desculpa, né? Interesses pessoais das pessoas envolvidas, as partes envolvidas. As partes, todas elas, né, Júnior? Todas elas. Americanas e árabes, né? Questão econômica que envolve, né? A religião um subterfúgio. No nosso caso, a religião é um subterfúgio para. Deles é a razão para, né? Sim. O vídeo que eu passei para vocês do professor Roque falando aquela ideia do Irã, e porque o Irã tem essa visão de autodestruição com Israel, porque Israel representa o Ocidente lá dentro da visão oriental deles. Então, assim, é bem interessante, irmãos. É por isso que a gente tem que estudar com muita humildade e pedir graça a Deus para a gente realmente fazer algo para Deus. Israel reflete a democracia dentro de um perímetro lá totalmente ditatorial. A monarquia árabe, é o Irã, ali todos os países ali são países totalitários. Ali. Sim, sim. Não tem democracia, ou seja, a religião que existe também é uma imposição das pessoas. Sim. Não estou fazendo uma defesa que eles estão certos, né, Júnior? Mas até mesmo agora sobre essa questão do próprio Israel contra-atacando, a gente tem que orar muito, porque senão também eles vão agir de forma desbalanceada, sim, né, numa situação que podem se prejudicar muito, eles próprios, né? Porque eles se sentem, como eu disse, eles têm que contra-atacar, na minha opinião, claro, mas tem que ter, assim, um critério muito interessante. Como eu já disse, uma parcimônia muito grande. Como eu disse, eu acho muito estranho, né, o primeiro-ministro, e junto com toda a inteligência, no ano passado, ter permitido aquele ataque da faixa de Gaza, e, poxa, é como se eles não tivessem visto. É muito estranho isso. É um pensamento meu. E agora, atualmente, o Irã, a embaixada na Síria foi atacada por Israel. Israel atacou. Entendeu? Então... complicado, né, Júnior? Você vê, irmãos, a religião sempre dando tom de tudo. Né? E quando não dá o tom direto, dá indireto, né? No nosso caso do acidente, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, beleza? Fiz aqui, agora vamos para a apostila do professor. Deixa eu compartilhar para vocês. E vou compartilhar também o slide
tanto a apostila quanto os slides, e a gente vai trabalhar agora em cima disso, tá bom? Beleza? Ok. Joia, vamos lá. Deixa eu passar aqui para vocês. Vamos lá. Vamos ler rapidinho aqui o slide do professor Sidney, depois a gente vai para a apostila do professor Paulo Pescador, que ela é mais completa, tá bom? Um baseado no outro, né? Inclusive, ele até me disse, o professor Sidney, que tinha utilizado esse material lá no seminário da Igreja Batista, né? Igreja Batista Moraxá. O STBnet foi também, vários professores foram convidados a dar aula, a montar um núcleo lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Aproveitando aqui, Religiões Comparadas, do professor Sidney de Paula, tá bom? Aqui. O que é religião, cosmovisão e heresia? Rapidamente. Professor, pastor Johnny, tá vendo bem? Consegue enxergar? Tá pequeno? Ele saiu, acho. Saiu? Então, Gil, consegue ler aí para nós? Tá bem pequeno, hein, pastor? Mas acho que eu consigo. Deixa eu aumentar, então. Peraí. E agora? Vixe, agora. Ah, melhorou, hein? Opa, então bora. Introdução. Leia para nós rapidamente, só para a gente poder fazer aqui uma breve introdução do que a gente vai tratar da apostila do professor Paulo Pescador. A religião está intimamente ligada ao ser humano. Toda vez que abordamos as narrativas das civilizações antigas, surge junto às suas religiões, seus deuses, suas práticas religiosas. Vamos juntos também como a religião de cada povo influencia. Na verdade, vemos, né? Como a religião de cada povo identificou suas respectivas sociedades. Influenciou. Influenciou. Isso. Deus deixou algo no ser humano que faz buscá-lo de algum jeito. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Eclesiastes 3:11. Lembra, Júnior, no primeiro dia de aula você perguntou, pastor, o ser humano é religioso na sua essência, né? Não tem como fugir disso, né? Aquele buraco que existe dentro, né? Aquele vazio, tá aí. Tá aí, e o diabo sabe disso. Sabe? Por isso que a força das religiões é imensa e nós não podemos ignorar que há uma força espiritual sobre as religiões. Assim como Adão sentiu a necessidade de um semelhante, Deus fez a Eva para ele, o homem também dentro de si tem a sede, né? De buscar o eterno. Bem colocado, Júnior. Parabéns. É isso aí. Continua, Gil, por gentileza. Bora. É possível ver e contemplar a obra que Deus fez. Podemos notar que Deus deixou seus rastros na criação. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, a qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra com um herói, e corre ao seu caminho, a sua saída desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Salmo 19, do 1 ao 6. O professor Sidney está colocando em vermelho os textos bíblicos, né? Então, continua para nós, Gil, por gentileza. Por isso, Paulo fala aos romanos que todos são indesculpáveis, pois o que Deus pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis,
Romanos 1, 19 ao 20. Pode prosseguir, filho? Depois da queda do homem, essa busca por Deus se distorceu. O pecado muitas vezes atrapalha o homem a contemplar Deus. O pecado nos separa de Deus. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não vos ouvirá. Isaías 59, 2. Pode continuar. Por essa carência e necessidade, Deus se revelou de forma mais especial. Essa revelação específica nós chamamos hoje de Bíblia. Ela nos revela a Jesus Cristo, que nos resgatou. Por causa de Cristo, temos novamente acesso a Deus. As formas de expressões humanas em busca de um ser supremo faz parte do estudo chamado Ciências da Religião. Estudaremos uma de suas principais divisões, a disciplina de religiões comparadas. E aqui o professor Sidney, ele faz um breve comentário, né? Para melhor fluir o estudo, teremos de ver outras cosmovisões. Estou lendo esse slide dele porque eu achei muito oportuno a síntese que ele fez, mas principalmente por causa que o professor Paulo e o professor Sidney vão trabalhar agora dentro da cosmovisões. Assim como há pouco falávamos sobre as religiões orientais e ocidentais e tudo em que elas implicavam com relação a como eles enxergam Deus, o ser humano, a salvação, a ética e etc. e tal, são maneiras de ver, ou seja, são cosmovisões, né? Precisamos guardar um pouco nossos pressupostos, ou seja, a gente, geralmente, por cremos em algo, nós já temos certeza de que aquilo que cremos é o certo. Mas agora, a proposta é, não vamos colocar isso como fator, eu sei que isso já é um fator determinante para nós, a nossa fé é verdadeira, mas vamos tentar enxergar o que eles veem, como eles enxergam, por que enxergam. Ou seja, Cristo continua, por favor, né, dando essa ideia, não, Jesus e o cristianismo são a verdade, mas vamos tentar enxergar o que eles veem, porque só assim a gente vai compreender um pouco. Então, agora, Maísa, leia para nós aqui os ismos, por gentileza, que são esses sufismos, sufixo, né? Por gentileza. Superlativos, né, Júnior, como você mencionou? Sufixo. Pode ler. Ismo. Um sufixo que forma nomes que designam tanto o conceito de origem geral do cotidiano. Exemplo, alcoolismo, modismo, pessimismo, etc. Pode designar princípios artísticos, classismo, filosófico, epicurismo, kantismo, político, capitalismo, socialismo ou religioso, cristianismo, islamismo. Ou seja, esse sufixo está conosco o tempo todo, né? Superlativo. Hã? Superlativo, que está tudo no ismo, né? No exagerado. Isso aí, obrigado. Continua, Maísa, por favor. No nosso estudo, tomaremos seu significado mais específico ao campo religioso, cristianismo, budismo, jainismo, etc. E, se necessário, secundariamente, a outros campos, filosófico, político, social, etc., que de algum modo se relacionam com a ciência da religião. Por exemplo, as cosmovisões, teísmo, panteísmo, politeísmo, agnosticismo, etc. Exatamente, que aqui é o que importa para nós, essa ideia das cosmovisões, tá bom? Continuando, por favor, filho. Um sufixo que forma nomes que designam tanto conceitos de origem geral do cotidiano. Este já foi, professor. Já passou. Este já foi. Ah, eu voltei. Isso, desculpa. Aí aqui, então, isso. Ele não estava, não, né? Não estava, né? Não. Não. Esse É não aqui que a gente leu. Não. Não, esse não foi lido, não. Peraí. É o picuísmo, essas coisas não foi lido, não. Esse já foi. Já sim. Esse já Sim. foi. Já. E agora na Bíblia, por favor.
Aqui a gente, não, aqui pode pular, porque a ideia da religião, né, que a gente já viu no primeiro bloco, que a palavra religião aparece, né, em alguns outros textos. Conceito, agora vamos lá, o conceito da religião, leia para nós, Maísa, por favor. Eu achei muito interessante essas ideias. O problema da definição é que cada religião tem uma cosmovisão. Percebe, irmãos? Olha que interessante. Quando a gente está falando de religião, e aqui por isso que o professor Sidney ele falou para a gente tentar não ficar agora com os nossos pressupostos. Porque se a gente tem o pressuposto que tudo é do diabo, e de fato é mesmo, mas a gente tem que procurar entender como eles enxergam, porque se eles estão cegos para aquilo que nós enxergamos, como que eles vão conseguir entender se nem a gente consegue entender a cabeça deles? E entender a cabeça deles facilita um pouco na nossa comunicação a eles. Porque dizer que tudo é do diabo acaba sendo muito simplório. E na cabeça de muitos religiosos, vocês vão de convir comigo, que a religião, de uma forma geral, ela sempre vai defender coisas boas. A gente não pode achar que as religiões ensinam coisas ruins, porque isso seria uma ignorância da nossa parte. A maioria das religiões, elas tentam melhorar a vida dos seres humanos, as suas famílias, as suas vidas. Ou seja, na cabeça de uma pessoa religiosa, quando chegamos com o discurso é do diabo, é muito agressivo da nossa parte. E, de fato, é mesmo. Então, quando a gente tenta entender como que eles enxergam a religião no contexto deles, o que é religião para eles? Porque a gente precisa ter essa compreensão. Mesmo que a gente tenha ousadia na hora de pregar, é importante que a gente tenha uma comunicação clara, porque eu quero acreditar que Jesus e os apóstolos e os profetas, eles tinham esse equilíbrio. Por isso que a Bíblia ela é maravilhosa e ela acaba sendo quase que um livro considerado em quase todas as religiões. Mesmo naquelas religiões que não a estimam, como no caso é o budismo, Jesus ele é muito bem visto. Ou no Islã, Jesus é visto como um profeta. Por quê? Porque a maneira em que Deus deixou o texto sagrado é uma maneira muito magnífica, que ela acaba tendo a sua utilidade em qualquer religião. Então, é importante a gente sair dos pressupostos, ter uma visão maior, ou seja, uma cosmovisão, para a gente poder até edificar a igreja de forma mais inteligente, porque o simplismo tem hora que também nos atrapalha, tá bom? Então, o problema da definição da religião é que cada um tem, essa questão da religião, tem uma cosmovisão, ou seja, cada pessoa enxerga a religião de uma forma, né? Pode continuar para nós, mas... Opa, o que eu fiz aqui? E agora, o que eu fiz? Só um minuto. Aí, pode ler, mais. Buscar uma definição que sirva para todas as religiões é partir da teoria de que todas elas podem ser comparadas. Na prática, isso não acontece. Por isso, usaremos uma definição mais genérica, considerando alguma semelhança entre elas. Uma tradução dos eruditos de Oxford pelo pastor Paulo Sérgio Batista conceitua assim: a religião é constituída por um conjunto de crenças, ações e experiências, tanto pessoais e coletivas, organizadas em torno do conceito de uma realidade última que inspira a adoração ou total devoção. Essa realidade última pode ser compreendida como uma unidade ou pluralidade, pessoal ou impessoal, divino ou não, diferindo de religião para religião. Eu achei muito interessante essa fala do pastor Paulo Sérgio Batista, tá bom? Bom, origem da natureza religiosa. Continua para nós, Cília. Deus se revelou ao homem de várias maneiras, todas as pessoas de todas as épocas, em todos os lugares, por meio do universo físico, da história e da natureza humana. Na natureza já vimos o Salmo 119 e Romanos 1. No ser humano, Deus deixou um código moral. Também temos a consciência do certo e errado. Segundo Erickson, Deus também se revela por meio da constituição do homem. Isso se percebe não só por meio da sua constituição física e mental, mas principalmente por meio de suas características morais e espirituais.
assim como sua capacidade de julgamento. Também se percebe por meio da natureza religiosa do homem, mediante a qual há uma percepção interna do conhecimento de Deus. Nesse ponto, irmãos, eu gosto muito daquele filme A Cruzada. Vocês assistiram? Conta a história de um ferreiro. Quem assistiu aquele filme? Há muito tempo atrás, pastor, eu nem lembro tanto assim, mas eu assisti. Puxa vida, aquele filme para mim é um clássico, é uma delícia. Porque aquele ferreiro ele acaba fazendo parte do exército cristão e o rei que ali comandava, né, toda Jerusalém, que era leproso, via nele que ele era uma pessoa diferente. Em certa ocasião naquele filme, logo ali, enquanto eles estão para enfrentar o exército de Saladino, o rei faz alguns pedidos ao aquele ferreiro. E ele diz para o rei: ó rei, o meu coração é teu, mas a minha alma me pertence. Dando essa ideia de: rei, eu entendo o que você está me falando, está me pedindo, mas eu sou uma pessoa que eu preciso seguir aquilo que eu tenho como verdade. E ali, no momento em que há a batalha entre ele e Saladino, os cristãos e os muçulmanos, há um desfecho maravilhoso ali naquele filme. É um filme cheio de significado, cheio de palavras, cheio de ideias, porque os cristãos, guerreando em nome de Deus, estavam cometendo atrocidade. Ao mesmo tempo, os muçulmanos querendo dominar Jerusalém, porque também para eles é a Terra Santa. E Saladino, num dado momento em que os dois conversam, eles pedem uma trégua, então os dois se aproximam e o ferreiro, que está sendo praticamente o general dos cristãos, diz: bom, Saladino, se você quiser continuar guerreando, a gente vai continuar guerreando, mas nós e vocês morreremos. E vamos fazer um termo? E aí ele propõe: a gente se rende, mas a gente parte com vida, e você assume Jerusalém. E ali Saladino concorda e há uma conclusão muito linda naquele filme, e é essas ideias dessa natureza religiosa, dessa consciência que está em nós, que ali acontece no final. Ele pergunta para Saladino: quanto vale Jerusalém? E aí Saladino vira as costas e começa a regressar ao seu exército e volta para ele e diz: Jerusalém não vale nada. E Saladino continua caminhando e olha agora para o seu exército e olha para ele novamente e fala: Jerusalém vale tudo. Então, assim, tem muitas ideias naquele filme, eu acho que vale a pena a gente assistir, porque é um filme muito interessante. É claro que é um filme hollywoodiano, né? Mas que demonstra esse lado religioso, e ali a gente vê que num simples ferreiro, que não era um homem religioso, ele tinha valores de humanidade muito elevados. Ali, naquele exato momento, Saladino, como muçulmano, ele vê em Jerusalém repleta de cristãos, que não valia nada, porque que valia para ele se aquele povo não era o povo dele e o povo pelo qual ele poderia reinar. Mas, ao mesmo tempo, ele faz o termo, porque para ele o que mais importava era o seu exército. Então, no momento que ele olha para Jerusalém, não vale nada. Mas na hora que ele olha para os seus homens e para o seu povo, para os seus soldados, ele fala: vale tudo. E assim o filme conclui, né? Moral. Hã? Uma questão moral. Questão moral. Questão moral. E, irmãos, e ao estudar as religiões e a história da humanidade, a gente vai ver que muitas vezes o povo de Deus está longe da sua moralidade e outras religiões têm um princípio moral mais elevado. Isso aí é contraditório, mas é uma realidade. E nós devemos, sem o critério aqui agora da religião e os pressupostos, dar a mão à palmatória. Porque muitas vezes a gente está praticando novas cruzadas com as nossas ganâncias, né? Então, assim, estudar religião é muito interessante, a gente aprende bastante, né? E essas questões aqui de que o ser humano ele é de origem religiosa e a religião norteia as nossas tomadas de decisões, elas são muito interessantes. Há um livro que ele é muito estimado, já vou publicar ele para vocês, é A Morte da Razão. Esse livro comenta muito que na Idade Média
tudo era voltado à questão religiosa. E depois da Idade Média, há uma mudança na chave no que se diz respeito ao pensamento católico. Mas isso houve uma mudança na chave com relação aos católicos, mas não com relação às outras religiões. Podem ver que grande parte das religiões, eles ainda continuam fazendo da sua religião a sua tomada de vida para tudo, né? Então, vamos lá. Continua aqui para nós, Maísa, por gentileza. É útil ressaltar que toda essa distorção de sensibilidade e entendimento acerca de Deus, causada pelo pecado original. Também que Satanás certamente faz uso da natureza carnal, pecaminosa do homem e da sua visão ofuscada acerca do mundo espiritual para criar cada vez mais religiões, causar cada vez mais escândalos, fanatismo, extremismo e atentados em nome da religião. Tudo para confundir os homens, para que, odiando o conceito de religião, jamais cheguem a conhecer Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, agora, olha que interessante, né? No livro A Morte da Razão, de Francis Schaeffer, ele mostra um pouco essa ideia da Idade Média, de como o cristianismo tinha a sua ideia, onde o religioso preenchia todas as lacunas. No entanto, depois da Reforma Protestante e com as suas novas compreensões do ser humano e principalmente depois do Iluminismo e tantas outras ideias onde o homem passa a ser o centro, então o que acontece? Vai tendo uma nova cosmovisão da religião. Agora, olha só que interessante, irmãos. No Velho Testamento, nos dias de Davi, nós não vemos que a religião atrapalhava Davi, porque Davi tinha um equilíbrio com relação a como ele enxergava Deus e o reino de Deus. O problema não são as escrituras ou a verdadeira maneira em que Jesus, ou os apóstolos, ou a igreja primitiva deixou formado essa, vamos chamar aqui, verdadeira religião. O problema é o desdobramento que a religião cristã ela vai tendo, ou as outras religiões. Porque se o cristianismo conseguiu ser distorcido, imagina então o que não vai ser com as outras religiões. Então é bem interessante que é uma guerra, onde Satanás ele sempre vai se levantar ou contra o povo de Deus, ou principalmente contra as outras religiões. Tá bom? Cosmovisão. Tá bom? Pastor Johnny, leia para nós cosmovisão rapidamente, por favor. Definição. É a forma como enxergamos a realidade ao nosso redor, como entendemos a nossa origem, como criamos os valores que tomamos de exemplo, a nossa conduta, crença, religião. Mesmo que não entendamos qual cosmovisão temos, não significa que não a temos. O problema é que muitas vezes nem nós entendemos a nossa própria cosmovisão. Guardem isso, irmãos. Esse ponto é crucial. Porque, por isso que eu falei, não, eu preciso trabalhar hoje, não adianta eu entrar no catolicismo, não adianta eu entrar na primeira aula do catolicismo, porque a gente veio nessas duas aulas pontuando um pouco sobre a religião antiga, as religiões primitivas, religiões orientais, religiões ocidentais. Estou fazendo esse pano de fundo para chegar nesse ponto aqui. Compreender a cosmovisão nossa, desse momento em que vivemos, é fundamental. Ah, mas eu já tenho uma cosmovisão, eu não sei nem o que é cosmovisão, ou eu não tenho. Então, todo mundo tem. Todo mundo tem uma cosmovisão. Todo mundo tem. A gente pode, muitas vezes, não compreender como ela é, a gente pode até dizer que não tem, mas tem. Vamos pegar um exemplo aqui bem prático. Bem prático, bem prático. Hoje é comum que a gente ouve muito a frase, né, entre os mais antigos, citando para o mais jovem, geração Nutella ou geração raiz? Né, geração... pode ver, parece que não, irmãos, mas é uma nova cosmovisão que foi estabelecida. Essa questão da reinterpretação na Bíblia é uma nova cosmovisão que está sendo estabelecida. Essa maneira de aceitação a tudo que é errado. O errado virando certo, o amargo virando doce, o veneno virando remédio. É uma cosmovisão. O mundo trocando os seus valores de errado por certo, o culto ao bandido, o culto ao traficante,
o prestígio aos narcos-estados, às facções. Irmãos, é uma loucura, mas é uma cosmovisão que está sendo estabelecida. E essa cosmovisão, direto ou indiretamente, vai dar o que? Uma influência à nossa religião. Se nós não formos fortes nessa tomada de decisão com relação ao que cremos de fato, ou como enxergamos, por isso que aqui o regresso às Escrituras é fundamental. E sem esse regresso, a gente acaba tendo uma religião contemporânea, com a aparência de que vive, mas estamos mortos. Podem ver que aquela frase que constantemente ouvimos, ela se torna uma realidade. Igrejas cheias de pessoas vazias. Né? Esses dias eu conversava com uma ovelha, falando sobre alguns pregadores midiáticos, e um filho dela, enquanto nós conversávamos ali, falando sobre alguns pregadores midiáticos, e aí ela falava assim, pois é, pastor, meu filho chegou para mim e falou, tá vendo, mãe, fulano de tal que está aí nas mídias, que é admirado demais, ele só fala para emoção. Ele não fala mais a verdade. Ele só fala atingindo o lado emocional. E que tudo vai dar certo na vida de todos aqueles que lá estão. Então, assim, é uma coisa muito perigosa, porque quando a gente entende a cosmovisão, ou pelo menos a gente passa a estudar um pouco mais isso com critério, no contexto que a gente vive, a gente se assusta um pouco, porque isso daqui é muito significativo. Tá bom? Tudo bem até aí? Querem fazer alguma pergunta, alguma colocação, alguma dúvida? Né? Vamos lá. Então, continuando, pastor, vamos lá. Continua para nós, por favor. Pois não. Cosmovisão não é algo que só os filósofos têm. Algo que precisa de um QI alto para fazer. Até a mais humilde pessoa tem uma cosmovisão. Até as pessoas comuns têm um conjunto de crenças sobre como a realidade funciona e como deveriam viver. Todos buscamos dar sentido à vida. Até as opiniões que damos são baseadas em princípios que temos. Ou seja, isso faz parte da nossa vida e a gente não pode desprezar. E não é porque muitas pessoas não estão numa faculdade que elas não têm uma opinião própria e elas não têm uma cosmovisão. E é muito interessante, irmãos, podem ver, né, eu vou fazer esse ano 53 anos. Irmãos, em 50 anos mudou coisas demais. Eu me lembro da minha infância de pessoas que eram totalmente contra as drogas e hoje são totalmente favoráveis às drogas. Eu me lembro de famílias que eram totalmente centradas e famílias que tinham um critério entre o certo e o errado, o que pode e o que não pode. Hoje, essas famílias foram totalmente pulverizadas. E é assustador quando a gente olha que em uma geração, praticamente, ou em duas, vamos dizer, né, 50 e poucos anos, a gente entende que uma geração tem por volta entre 20 e 30 anos, em 2 gerações mudou muito. Então, como a influência social ela é determinante, como a religião ela é determinante, como a cultura é determinante, e essa ideia de cosmovisão é determinante. Eu me lembro quando eu era novo convertido, que ouvíamos a questão da influência gay, que ela atingia a Europa e parte dos Estados Unidos, e hoje a gente vê o Brasil aqui, e a militância GL, e aí vai, influenciando as igrejas hoje. É assustador isso. Então, essa ideia da cosmovisão, ela é fundamental, né? Continua para nós, pastor. O que é cosmovisão? A origem do termo cosmos tem um sentido primário, universo, mundo, soma das coisas criadas. Cosmovisão, como usamos hoje em dia, é a tradução da palavra alemã. É brincadeira, né? Aí é brincadeira, eu confesso, pastor. Significa... Não precisa falar, não. Obrigado. Significa modo de olhar o mundo. Ou seja, a palavra direta e imediata de cosmovisão é isso. Como enxergamos o mundo, como vemos o mundo. É a maneira em que vemos, ou a maneira em que não vemos. Estamos inseridos no mundo materialista, consumista, capitalista, aliás, capitalista. Precisar de convir comigo que o capitalismo é melhor que o socialismo, mas o capitalismo é terrível. E a gente vive uma civilização, uma
um mundo capitalista, dentro do capitalismo. E a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, né? Pode ver que as igrejas se tornaram totalmente capitalistas, na maneira em que elas trabalham com dinheiro ou a sede pela ganância. Não deixa de ter, mesmo que em nome de Deus, ou do Deus cristãos, e da prosperidade bíblica, um princípio totalmente demoníaco e mundano, porque é uma maneira de enxergar o mundo. O que importa é o que eu conquisto, né? Mesmo que eu saquei qualquer um que esteja próximo de nós, né? Continua, pastor, por favor. O último. Tem um sentido de concepção do mundo. Ou seja, é o modo de olhar o mundo ou a concepção do mundo, né? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Querem fazer algum comentário, irmãos, sobre essa questão, esse termo? Nenhuma dúvida? Porque esse é o momento. Aí ficou bem claro, então, o que era. Ficou, Gil? Porque a gente fala assim, É o modo de enxergar o mundo, né? É o modo de enxergar, né? Por isso eu digo que nós, mesmo como religiosos, não podemos ter uma mensagem simplista, irmãos, quando a gente trata das demais religiões. Porque vamos partir do pressuposto que, como dizem alguns sociólogos, né, que a religião ela tem a sua utilidade de criar um mundo melhor. Então, quando a gente olha as religiões, e a gente olha o catolicismo, o próprio Islã, o próprio judaísmo, ou as religiões budistas, eles não estão dedicando a vida deles para pior. Eles estão querendo construir o melhor. E no momento que a gente nota, assim, de forma bíblica, que ali são engodos das trevas, que ao longo dos séculos o inimigo, de uma forma ou de outra, usando pessoas ou contextos ou culturas, se levantou para afastá-los de Deus, dizer que tudo é do diabo é muito simplista. E se a gente não entender como eles enxergam o mundo e tentar entender a partir deles, a nossa mensagem vai ficar muito truncada. E aí a gente tem que compreender essa relação com bastante critério, com bastante amor e com bastante ternura. Essa ideia de termos uma cosmovisão, ela é fundamental para que a gente possa ter uma mensagem, eu diria, com mais profundidade, com mais ternura, com mais autoridade, e não somente uma mensagem, mas um comportamento, né, que realmente faça diferença, né? Tá bom? Eu sei que esse termo ele é muito usado nas universidades, principalmente universidades que trabalham na questão de filosofia, ou questões políticas ou sociológicas. Essa ideia da cosmovisão é muito mais trabalhada, né? Na teologia, a gente vai trabalhar um pouco aqui em religiões comparadas, vamos trabalhar um pouco também em ética, e vamos trabalhar um pouco também, né, nas matérias mais voltadas à psicologia e filosofia. Mas não é um termo tão usual, né, no dia a dia, tá bom? Beleza? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? A pronúncia ali é Vetanchal. Ah, é? Obrigado. Opa, gostei. Buscou, né, pastor, aí no... Isso aí. Eu também não me atrevi, porque complicou aqui, né? Um pouquinho. Eu confesso. Tipos de cosmovisão, leia para nós, pastor, por favor. Veremos alguns tipos. Elas interpretam a realidade e as formas de crenças que os seres humanos possuem. Aí aqui a gente vai entrar um pouco, né, nos debates das cosmovisões. O teísmo. Vamos ver o que diz o teísmo. Um Deus infinito e pessoal criou o universo. Ele age milagrosamente de tempos em tempos. É transcendente e imanente. Base do judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Ou seja, dentro do teísmo nós nos encontramos. Tá bom? Que é um Deus infinito e pessoal que cria o universo, o cosmos. Então, ele atua, ele é transcendente, porque ele está além de nós, mas ele é imanente, ele também se identifica, ele se revela. E a base, é a base das 3 religiões monoteístas. É importante a gente conhecer um pouco sobre isso, porque quando nós estamos estudando sobre as religiões, todas elas terão as suas cosmos
visões. E aí, vamos ver agora a próxima. Tudo bem até aí, então, o teísmo? Tranquilo? Ok. Teísmo vem de tel, né? E o sufixo ismo, como a gente aprendeu. Agora, o ateísmo. Ateísmo. Por favor, pastor. Nega a existência de Deus, alegam que não existe um ser que transcenda a matéria. O universo físico é a única realidade existente e é autônoma, não existe divindade. Principais são Karl Marx, Nietzsche, Nietzsche. Aí, Nietzsche, no no caso, caso, é né? Nietzsche. Alemão também. Jean-Paul Sartre. Isso. Agora, olha que interessante. Karl Marx, sociólogo, que dali nasce todo o socialismo. Ateísmo. Mas lembra que eu falei, meus irmãos, o ateísmo, mesmo sendo uma negação da existência de Deus, tem também como sua origem o quê? O homem como centro de tudo. Logo, o homem vira o culto das suas crenças. Eles negam a divindade, porque, de fato, a única coisa que existe é o físico e é a realidade existente, que é autônoma, mas não deixam de prestar culto ou de morrerem em prol das suas crenças. Ah, pastor, mas não é uma crença religiosa. Tá bom, é humanística, mas não deixa de ter uma influência tão grande quanto a influência religiosa. Agora, só para que vocês não fiquem, né, vamos dizer assim, com pastor, com uma dúvida, né? E essa questão do ateísmo, será que um dia o ateísmo vai ser maior do que a parte daqueles que creem? Descansem nisso, irmãos, porque o gênero humano ele é religioso em si, e a Bíblia fala que quanto mais perto do fim estamos, mais religiosos as pessoas são. Ou seja, a força religiosa sempre estará no gênero humano, e o ateísmo ele pode ter as suas vozes e seus profetas, mas eles não serão nunca a maioria, até porque mesmo com toda a razão, mais cedo ou mais tarde os homens se voltam para Deus, ou para outros deuses, ou para outras religiões. Ou seja, a religião sempre vai estar no âmago do ser humano. Eu me lembro que nos meus dias que eu fui para o seminário, eu entrei no seminário em 89, e vocês sabem que o Muro de Berlim e o comunismo cai ali no início dos anos 90, e o professor Paulo, ele dizia que o ateísmo, o comunismo, eles tinham seus dias contados. Ou seja, o mundo ateu nunca existirá, na perspectiva bíblica e nas profecias bíblicas, tá bom? Isso é muito interessante. Mesmo que tenham as suas teorias da evolução e as suas vozes e os seus profetas, né, ou pensadores, na realidade o mundo sempre terá um lado mais religioso. E a gente vê isso nas profecias do Apocalipse com relação aos finais dos tempos. As pessoas seguirão ou o Cristo ou o anticristo. Não tem um terceiro lugar. Podem ver que quando Deus fizer derramar as pragas dele sobre a terra, as pessoas falarão palavras de blasfêmias conscientes contra o Deus Criador. Ou seja, elas terão ciência de que ele existe. Logo, será um mundo religioso. Tá bom? Beleza até aí? Tudo bem? Algum Beleza. comentário, alguma pergunta, alguma dúvida? Eu concordo que, de fato, não teremos, acho que uma nação, um povo, um mundo ateísta. Mas acho que o que mais preocupa, na verdade, é a mistura, né? Daqueles que se intitulam cristãos ou crentes, mas misturados com o que o mundo tem de filosofia. Sim. E isso a gente sempre vai correr esse risco, né, pastor? Mesmo que a igreja seja, mesmo que o mundo seja, vamos dizer assim, religioso, é aí onde entram as setas malignas tentando deturpar essa verdadeira religião, para que os seres humanos sejam escravos, mesmo religiosos, né? Mundo dentro da igreja. Agora no período da Guerra Fria, olha que interessante, irmãos, havia uma dúvida, porque vocês vão de convir comigo, depois da década de 30, 40, 50, ali nos anos 60 e 70, parecia que o mundo tinha uma grande chance de se tornar socialista, comunista. E a impressão que dava é que realmente, uma hora, esse lado mais humanístico tomaria a frente.
mas eu me lembro que alguns pastores e professores, eles pregavam isso e não era uma questão de profecia, eles simplesmente liam na Bíblia que nos finais dos tempos as pessoas seriam religiosas. E até mesmo para que o anticristo tome força, ele precisa ser aclamado como um líder político e um líder religioso, ou seja, não tem espaço para o ateísmo. Interessante, né? Agora, lembrando do que eu falei há pouco, pode não ter espaço, mas o humanismo dentro da igreja ganha força. A teologia liberal nada mais é do que a teocracia com o ateísmo. É uma mistura, né? E o mundanismo, o que que é? É um cristianismo mundano, ou seja, que vive os princípios desse mundo. Também uma negação da verdadeira doutrina. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Mais algum comentário? Mais alguma dúvida? Alguém quer comentar? Não? Tranquilo? Então, vou parar aqui na nossa aula para a gente ir para o último bloco, tá bom? Deu horário. Tá bom, meus irmãos? Joia?